TV Fema na Copa, o Hexa nos movimenta. Eu sou Alex Caligares. Estamos aqui mais uma vez com os convocados aqui da Fema para esse bate-papo, para esse programa. E ao meu lado, o meu comentarista aqui, Pedro, na tela, na página e na Copa. Bem-vindo, Alex, Pedro. O Hexa continua nos movimentando, não estamos parados, estamos continuando aí, sempre trazendo entretenimento para vocês cada dia que passa. E ao meu lado essas lendas aqui, professor Alex, muito prazer, satisfação sempre. Elson, é isso? Isso, pode Vulgo Piro, todo mundo já conhece, todo mundo já está mais familiarizado com esse apelido. E vamos nessa, Alex. É isso aí. Estamos aqui com duas lendas do esporte aqui da Fema também. Jogaram bola, entendem tudo de futebol. Poleto com esse nome de craque, Alex, né? Muito bom, bem-vindo. Quero que vocês se apresentem. Piro, quanto tempo de Fema? E fala um pouco sobre a sua paixão pelo futebol e você depois, Poleto. Tranquilo. Bem, de Fema, a história da Fema meio que confunde com a minha vida, né? Eu vou completar 31 anos de Fema. Então é uma história bem comprida que não cabe aqui, mas sobre futebol, vamos já direto ao foco. Eu sou palmeirense, como todo mundo sabe, comecei a torcer pro Palmeiras com 5, 6 anos, Copas do Mundo, só para matar a curiosidade, assisto desde 86, então tem bastante assunto pra gente falar sobre Copa do Mundo aqui. Legal. E você, Poleto? Na Fema há 36 anos, né? Fui aluno da Fema, então. E no futebol, aí assisto as Copas desde 82, a que mais me marcou, né? Pela idade, né? Eu tinha 11 anos. E no futebol joguei muito amador aí pela região de Assis, jogos regionais, né? Então a gente conhece um pouquinho com relação a essa questão de impedimento, depois das mudanças de VAR, um pouco de tudo, né, no futebol. E, Poleto, é legal a gente falar também que no meio do futebol aqui, do futebol de VAR, do futebol assisense, o pessoal te conhece como branco, né? Sim, aqui na região, né, toda a região, na verdade, né, é branco, né, então falou branco, o pessoal já conhece, consegue identificar, e os times que a gente jogou no Amador, é bem gostoso, assim. Não, bacana. E, pessoal, vamos entrar na tecnologia dessa Copa de 2026. Um dos destaques tecnológicos é a nova bola. Vocês podem conferir aqui a Trionda 2026, porque é a junção dos 3 países, né, Canadá, México e Estados Unidos. A Trionda ela tem uma tecnologia dentro dela, que é um chip, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso. O que vocês acharam disso? Que isso é bom para o futebol ou não? Eu vou começar então. O Alex é mais tecnológico. A FIFA, né, criou a Futebol IA Pro, que é a IA da FIFA, né? E um dos recursos é o sensor inovador dentro da bola. Então, lá em 2022, né, existia já um sensor, mas não na tecnologia que tem hoje. Então, hoje o sensor detecta mais de 500 toques na bola por questões de minutos e segundos. Então, hoje você consegue identificar, no momento que o jogador tocou na bola, e gerar o avatar 3D dos jogadores, avaliando o posicionamento por questão do impedimento. Então, hoje o impedimento, você pode ver nos jogos que o impedimento está sendo muito rápido. Por quê? Porque a hora que o jogador toca na bola, já eles conseguem gerar a imagem 3D dos jogadores, identificar se está impedido ou não, só que a decisão final ainda fica para o árbitro, né? Então, mas a bola, ela inovou muito, inclusive se ela tocar na mão de algum jogador, é fácil de identificar agora, né? Com essa nova tecnologia, o VNA. Além disso, né, Piro? Se a bola passa da linha, o juiz sabe se foi gol ou não, porque tem que passar completamente da linha, não adianta ficar em cima da linha, né? Correto, porque o que acabava acontecendo, isso já foi até decisões de alguns campeonatos. Um fato, inclusive uma Copa do Mundo. Eu não me recordo se foi em 2010, 2012, com o Lampard, Frank Lampard, ele fez um gol... Da Inglaterra, né? Que é da Inglaterra, que a bola entrou totalmente e por não ter justamente essa tecnologia, o gol não foi validado. Eu só não lembro contra qual seleção foi. Então a tecnologia, assim como o Alex falou, ela vem para melhorar o futebol e evitar essas discrepâncias, né? Sim. E você, Pedro, você prefere essa era tecnológica ou você é mais futebol raiz? Não, essa era tecnológica é muito interessante, sabe? Tipo, eu tava vendo algumas curiosidades sobre essa bola. Ela é recarregável, né? Devido como ela tem um sistema tecnológico, espero estar falando coisa certa aqui. Então, tem um sistema tecnológico, ela é recarregável e tal, e é muito interessante você ver isso, como que a tecnologia avança globalmente e encaixa em todos os esportes também, que fora o futebol, os outros esportes anda se apresentando assim, acompanhando, né, toda essa evolução da tecnologia que anda sendo, tipo assim, algo dimensional.
E, Poleto, como que você vê também a arbitragem também? Eles estão andando com uma câmera aqui perto do nosso ouvido, temos ali uma imagem na TV. Como que você vê isso? Auxilia também? Uma das inovações é essa câmera que está junto ao corpo do juiz, né? Então, inclusive, passa isso até para a gente que está assistindo, né? É uma inovação que não tinha. Então, essa câmera ela ajuda bastante o juiz em algumas decisões e, claro, com a ajuda da IA também. Mas, por exemplo, a questão da decisão final ainda continua para o humano, né? Mas vocês podem notar que a demora está sendo muito rápida e muitas vezes o VAR não é chamado. Com relação à entrada do Messi, e, inclusive foi discussão de que ele entrou travando o cara, né? E aí questionaram por que não chamou, não deu cartão. Porque a própria IA, em questões de segundo, diz para o juiz que o lance não era verídico de estar chamando para o VAR. Mas, na minha opinião, deveria ser expulso na sua. Então, teve discussões, inclusive assim, falar até de falta de transparência nesse item. Sim, né? Mas tudo bem, eu também acho que sim, mas como você me expulsa o Messi numa Copa do Mundo? Não tem como, né? Basicamente Se fosse outro jogador, certamente ele teria sido expulso. Não, e depois ele fez, não sei se ele já tinha feito o primeiro, ele fez 4 gols, na verdade, um não valeu, né? Primeiro, mas depois ele fez 3 gols, ele decidiu a partida. Sim, sim. E Piro, como que você vê isso na arbitragem? Eu acho que tudo, Alex, tudo que vem para agregar valor à arbitragem e para ter um futebol mais limpo é válido. O que eu vejo, assim, o Alex conhece mais tecnologia que eu, no Brasil ainda é um pouco de atraso em relação ao campeonato inglês, por exemplo, Premier League. A Premier League em 1 minuto você resolve. No país, às vezes, aqui no Brasil, às vezes 7, 8 minutos. Não sei se é tecnologia, não sei o que faz demorar tanto. Tanto que, como o Alex disse, o Poleto disse, às vezes o árbitro não vai nem na câmera do VAR ver. Mas pelo que eu entendo assim um pouquinho, a Copa de 26, com essa futebol IA Pro da FIFA, ela inovou coisas que ainda o nosso VAR não tem. Sim. Sim, agora olha a imagem como é que pela visão da arbitragem. Além disso, as TVs têm um outro ângulo também para estar mostrando durante a transmissão, né? Sim, sim. Por exemplo, no que o Alex citou, se você assistiu o próprio campeonato inglês, a linha de impedimento, ele é feito um tridimensional, que ele pega e mostra corretamente se está válido ou não. No Brasil, eu acho que essa tecnologia, ela ainda não tem. Porque quando você baixa na bola na Copa, eles conseguem saber o toque da bola para ver onde que estavam os jogadores. Aqui no Brasil, não. Você vai na câmera e vê o pé do jogador batendo na bola. Aí você para e olha. Então aí ela é mais certeira nessa questão, porque ela já pega a detecção do toque do jogador na bola. E para tudo, vira em 3D e cria os avatares em 3D dos jogadores e consegue identificar o impedimento de forma mais correta. Nossa, demais. E, Poleto, na sua época de jogador, qual posição você jogava? Joguei muito de quarto zagueiro, então assim, essa questão de impedimento tem muito na minha cabeça, porque eu era o jogador que fazia as linhas de impedimento. Né? Então, depois, na nossa época não tinha nada disso, né? Era o bandeirinha lá e a gente aqui, aquela luta, e depois veio o VAR, tudo mudou, mas ainda existe muita confusão ainda, né? E você, Piro? Eu comecei como centroavante, depois eu fui pro meio campo, joguei de zagueiro. Foi só recuando? Hoje eu tô atrás do gol, né? Na verdade. Você jogava bola, Pedro? Eu ia falar pra você que eu tenho uns gols nas quadrinhas perto de casa lá, viu? Centroavante também não? Não, eu era atacante. Tá ligado? Eu também era centroavante, mas aposentei também, parei com futebol. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu trouxe aqui, uma discussão que a gente tem aqui fora das telas, o 9 da seleção. Depois de Ronaldo, tivemos 2 convocações do Gabriel Jesus. Ele tem o mesmo número de gols que a gente em Copa, nada, 0. E o Piro, eu até falei em off, até sei a resposta dele, mas eu queria falar com você, Poleto. O que acontece? O que aconteceu com ele, cara, nessas 2 Copas dele? O Gabriel, na verdade, ele é um bom atacante, né? Mas se você for comparar ele com os centroavantes que nós tivemos, como o Ronaldo Fenômeno, que para mim foi um dos melhores jogadores que nós já tivemos, não é aquele cara que decide. Né? Então nós temos a falta desse jogador que decide. O Gabriel Jesus, na verdade, é um outro jogador nesse patamar, que não é um que decide partida mesmo, depende muito dos outros jogadores, então acho que deixa a desejar nessa questão de decisão mesmo, de assumir e falar, eu vou lá e vou resolver, por exemplo. Sim. E você, Pedro? Bom, deixa eu explicar uma palmeirense, coisa. Né? É isso que eu vou falar, que o Gabriel Jesus, como ele virou centroavante, que ele nunca foi. Na verdade, por isso, né? Na verdade o centroavante, por que ele virou centroavante? Em 2016,
ou 2015, 2016 o Palmeiras foi campeão brasileiro. O que aconteceu? O Palmeiras tinha 2 centroavantes, que era o Alec Gol, que é o Alexandro, que é irmão do Richarlison, e você tinha o Barrios, Lucas Barrios, que depois ele jogou pelo Grêmio e tal. Os dois, o Alec, ele teve um problema muito sério com o doping, que depois ficou comprovado que não tinha nada a ver, que ele não estava. E o Barrios ficava muito tempo machucado. O que o Cuca fez? Improvisou o Gabriel Jesus como centroavante, porque na base do Palmeiras ele fazia muito gol. Basicamente foi isso que aconteceu. E na Copa ele tinha uma função tática de não centroavante. Ele não era centroavante fixo. Ele tinha a função de marcar o lateral da outra equipe. Por isso que ele talvez dificultou a presença dele. Eu, como palmeirense, não tenho a reclamar dele no Palmeiras. E nessa época do futebol antiga que você perguntou, né? Eu fui campeão de jogos regionais para CIS. Joguei 7 finais estaduais aqui, regional, durante 7 anos seguidos, né? Na época de 91, 92, eu e o Fernando Brito, professor Brito, né? Fomos convidados para jogar no Vossen, né? Ele de lado de goleiro e eu de quarta zagueira, mas aí nós resolvemos estudar, que eu acho que a gente fez a melhor escolha, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Eu perguntei do Gabriel Jesus para chegar aqui no Igor Thiago. Vocês acham que o Igor Thiago ele tem a mesma função que o Gabriel teve nas últimas Copas ou não? Ele é centroavante? Na minha opinião, eu acho que ele é um centroavante mais nato, um pouco parecido com o Pedro, né, dos outros centroavantes que nós temos. Mas, por exemplo, né, aquela cabeceada no primeiro jogo, ele não podia ter errado. Né? Então, assim, o que eu falo, o Adriano, esse jogador mais antigo, não errava isso. Então, eu acho que falta um pouquinho para o jogador, apesar de ele ser um dos artilheiros, né, do campeonato inglês. Isso que eu ia comentar. Então, eu não conhecia tanto ele. Eu até discordo de alguns jogadores que estão na seleção, que eu acho que não deveriam estar, mas esse Igor pode ser que no próximo jogo agora, não sei se ele vai jogar ou não, né? Pode ser que ele surpreenda a gente. Bem, o Igor Thiago, ele é totalmente diferente do Gabriel Jesus. Assim como o Alex falou, o Boleto falou, o Igor Thiago, ele hoje, finalizando a Premier League, ele só ficou atrás do Haaland na questão de gols na Premier League. E pior, ele está jogando num time que não é cotado entre os 10 primeiros da Premier League. Só que aquele negócio, eu não sei se era o momento dele estar numa Copa do Mundo, porque uma pressão de uma Copa do Mundo é muito grande. Nós temos o próprio Ronaldo como exemplo. Na Copa de 98 ele acabou não suportando a pressão. Mas o Igor Thiago, assim, a carreira dele, ele nunca jogou num time de expressão. Aliás, o único time que eu verifiquei na carreira dele, que ele defendeu, foi o Cruzeiro na sua pior fase, que foram naqueles 2 ou 3 anos que o Cruzeiro ficou na Série B. Então ele nunca enfrentou uma torcida de fanático, uma torcida de grande expressão. Talvez possa ser isso o grande problema. E para complementar, assim, como ele é um centroavante nato, ele fica mais dentro da área. O primeiro jogo do Brasil, por exemplo, você não viu. Nós não vimos os laterais nossos descendo. No lateral direito a gente nem tinha, na verdade. O cara fica mais zagueiro do que lateral. E os nossos atacantes, eles mais cortavam e batiam pro gol. Então, assim, ele teve poucas oportunidades, né? E vamos ver se agora no próximo jogo isso muda, né? Porque a gente precisamos ter mais apoio de laterais e mais bola dentro da área para que ele consiga produzir mais. Interessante. Mas, bom, o assunto tá bacana aqui, essa dinâmica de Copa, muito interessante. Mas a pergunta que todo mundo quer saber, a pergunta que foi falada para qualquer rua possível que você pode ir por aí e tal, será que ele vai pra Copa? Será que a gente vai levar o Mickey pra Disney ou não? E entendeu que é mais fácil falar desse jeito, porque é quase óbvio. Como que nós não vai levar o nosso menino, nosso garoto, entendeu? Pra tentar trazer essa taça aí, tentar trazer esse campeonato depois de um regime muito grande, né? Vai de quantos anos? Não sou tão bom em matemática. 24 anos sem nenhum título de Copa. E vocês? O que vocês achariam? Vocês levariam o menino pra Copa? Eu levaria. Ainda mais olhando o primeiro jogo. Né? Hoje nós estamos treinando com outro time, que mandou 4 ou 5 jogadores. Tipo, nós já estamos na Copa e não temos o time ainda. Né? Então o Lancelotti veio para ter isso antes, né? E não tem o time ainda. Então eu acho que o Neymar seria o ponto de desequilíbrio desde que ele esteja bem fisicamente. Eu não sei se vai acontecer isso. Mas, por exemplo, se você olhar os jogadores que estavam no primeiro jogo, o Neymar joga muito melhor que todos eles. Né? Então é um que pode decidir, mas vai depender muito dessa lesão, porque a lesão que ele tem não sara muito rápido. Então não sabemos se ele voltando a jogar, ele vai sentir de novo ou não. Tem tudo isso. E é uma lesão, né, Poleto? O cara joga e ele pode machucar outra parte do corpo ainda, né? Isso que é o problema dessa lesão dele, né? Exatamente. Ficar muito tempo parado, porque, né? Porque tenta fortalecer muito, mas
com a idade, às vezes, vai desgastando outros músculos, né? Sim. Então, corre esse risco que você falou. E a panturrilha é um dos lugares mais difíceis de sarar, né? E aí, você levaria, Pedro? Então, eu comparo o Neymar, eu acho que ele é bom pro grupo. Só que você cria uma sombra pro Ancelotti. Por quê? Você tem um jogador que pode ser decisivo, mas você não conta com ele. Eu comparo ele com o Douglas Costa, na outra Copa do Mundo. Nós tínhamos o Dudu bem no Brasil, outros jogadores muito bem, como o João Pedro, que ficou de fora da relação. Só que na hora que apertou, que foi o jogo contra a Costa Rica, que nós estávamos ficando fora da Copa do Mundo, o Douglas Costa, em 5 minutos, ele resolveu. Então o Neymar, muitas vezes, por exemplo, eu esperava muito no jogo passado do Rafinha. Ele não apareceu. O Neymar, com lesão ou sem lesão, ele joga. O problema é se ele vai ter condições físicas para isso. Concordo. Mas o Rafinha, ele jogou, na verdade, ele correu errado no modo de falar, né? Sim. Por quê? Porque nós não tínhamos lateral direito que chegasse mais perto dele. Então acho que ficou ele mais marcando do que jogando. E, na verdade, eu levaria o menino que você falou, o João Pedro. Bom jogador. Eu levaria ele, com certeza. E também, complementando, né? Um jogador que para mim está fazendo falta é o Estevão. O Estevão, por exemplo, ele é um cara que, por exemplo, nós vamos ter um jogo muito complicado. O Haiti até que eu acho que é um jogo até fácil. Mas contra a Escócia, dependendo do resultado, não vai ser um jogo tão fácil assim. E a Escócia, dependendo dos resultados que acontecerem, principalmente dela contra o Marrocos, ela não vem para ganhar, ela vem para empatar. E um jogador como o Neymar, o Estevão, ele é capaz de quebrar essas linhas. E tem uma coisa que ninguém está falando ainda. Classificam 8 terceiros. Sim. Hoje o Brasil está em terceiro. Se o Brasil terminar em terceiro, o Brasil pega nada mais, nada menos que a Alemanha. É. Na próxima fase. 7-1 pro Brasil. Será? Para mim, o Estevão seria o jogador que iria desequilibrar como se fosse um substituto do Neymar. Sim. Pena que ele realmente machucou. Realmente. Teve como ir. Eu consideraria ele como craque nosso da Copa. Eu também, seria ele também. Essa Copa que está acontecendo está sendo uma grande comemoração para vários lados, para vários fanáticos aí, tanto de futebol quanto de ídolos, né? A gente tem aí vários anos o Messi, Cristiano dominando há mais de 10 anos esse patamar de melhores do mundo, né? E a gente está vendo basicamente a última dança deles em Copa, tanto do Messi quanto do Cristiano, e infelizmente nosso menino Ney, entendeu? Que é infelizmente um fim de carreira meio triste do Neymar. Triste. Mas o que vocês acham, o que essa Copa pode trazer de entretenimento, tanto para as pessoas que só estão pela entretenimento de Copa, mas assim pela história do futebol também, entendeu? Porque Messi e Cristiano são assim os GOAT, né? Totalmente assim, os caras lá em cima em referência maior nos últimos 10 anos, entendeu? Ontem eu assisti o jogo, um pedaço do jogo, e vi assim, muitas crianças vestidas com a camisa da Argentina assistindo o Messi jogar, porque ele não vai ver mais, né? Então tava ali, acho que isso é muito bonito, né? Tanto ele como o Cristiano Ronaldo e talvez o Neymar jogando, né? Então eu acho que é o momento mais final de todos os três, né? Sim. Mas que as crianças hoje estão vendo, né? Os últimos craques assim, que mais se destacam no momento, né? Sabendo valorizar também. Sabendo valorizar. E com relação ao Brasil, existem times que durante o campeonato crescem. Então a expectativa nossa é que o Brasil cresça durante a competição, mas não pode ser muito tarde, né? Bem, é aquilo que você falou, Pedro. Nós estamos vendo aí uma geração que talvez não apareçam substitutos para ele. Por quê? Sim. Nós, assim, que já assistimos várias Copas, igual o Alex falou que assistiu 82, nós vimos gerações que você tinha Zico, você tinha Pelé. Eu não cheguei a ver Pelé, mas pelas imagens. Ronaldinho Gaúcho, uma série de outros craques. Por exemplo, a primeira Copa que eu assisti, eu vi o Maradona jogar. Na minha opinião, já vou criar uma polêmica aqui. O Maradona é melhor que o Messi. O problema do Maradona foi que ele acabou tendo alguns problemas particulares. Mas era um jogador fora de série. Quando você vai imaginar que um cara numa Copa do Mundo, ele vai driblar um time inteiro de uma Inglaterra ou de uma Bélgica. Isso é impossível. E um jogador desse faz falta pro Brasil hoje, porque sim, você vê ali no primeiro jogo, não tinha nenhum, tipo, aquele camisa 10, né? O Zico, né? Sim. Tem, entendeu? Então fica difícil de jogar. Para você ter uma ideia, em 2006, nós tínhamos 4 melhores do mundo em campo. O Kaká, Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho e o Fenômeno. Então, foi uma geração que, por exemplo, para quem acompanha o futebol dos últimos anos, não vai ver mais. O nosso craque hoje, o Neymar. E o Neymar sem condições de futebol há quase 5 ou 6 anos. Nós estamos pensando no Neymar da época do Santos e Barcelona.
De lá para cá, ele praticamente não jogou mais. Esse é o grande problema. É bem isso aí, pessoal. Vamos ser otimistas aí, vamos torcer para trazer o Hexa. A TV Fema aqui está na luta e na torcida pelo Hexa. Quero agradecer a sua participação mais uma vez, Pedro. Pedro, na tela, na página da Copa, muito obrigado, cara. Tamo junto sempre. Estamos assistindo aí seu programa, você está arrebentando lá também e tal. Continue aí brilhantando, hein? Trazendo entretenimento pro pessoal, o melhor possível, e agradecer também a presença aqui dessas lendas aqui ao nosso lado. Essa maior lenda aqui de todas, não tem como nem dizer. Meu grande parceiro agora do entretenimento pra essa galera aí que nos assiste. Gente boa. Esse cara é muito mil graus, rapaziada. Meu Deus do céu. É só loucura, hein? É só loucura. Acho que tem uma comissãozinha aí, Pedro. Quero agradecer, Pedro, coloque a mão na taça para dar sorte aí para nós, agradecer a participação sua, Poleto. Eu deixo o microfone de vocês. Tranquilo. Bom, primeiramente agradecer a Alex, Pedro, Poleto aqui. Participar da TV Fema para mim é sempre motivo de muita alegria, pela história que a TV tem. São muitos anos trazendo histórias, enfim, entretenimento. E parabéns a vocês pela iniciativa, porque a cada 4 anos nós temos uma Copa do Mundo, é muito esperado. E a TV Fema voltar justamente nesse momento, posso estar enganado, mas eu acho que ela nunca teve um programa especialmente sobre Copa do Mundo. Então vocês estão de parabéns e que a TV Fema continue aí levando histórias. Valeu, Pirão, valeu. E, Poleto, obrigado aí pela participação. Você veio de azul para trazer sorte, pegar o nosso próximo jogo aí com a azul, né? Que a sorte tá lançada. Agradecer também, né, a presença aí do Piro, de vocês aí no convite, né, a gente estar aqui com vocês, e dizer que a volta da TV Fema foi muito importante para a instituição, né, não só por esses programas que vocês estão fazendo, tem um leque de programas, né, que a gente já viu, mas eu acho que ela vai ser um dos divisores de águas por questão dos nossos cursos, alavancar cada vez mais e mostrar que a Fema existe com 13, 14 cursos e que nós temos uma grande qualidade, e a TV Fema é um grande mecanismo de divulgar isso perante a comunidade e a CIS-região. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E TV Fema na Copa. O Hexa nos movimenta. Brasil! TV Fema na Copa. O Hexa nos movimenta.